E aí pessoal, alunos no comando mais uma vez, meu nome é Jean. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre capitalismo e socialismo. Roda a vinheta. O socialismo é uma doutrina socioeconômica política que surgiu em meados do século XVIII. Bom, a principal finalidade do socialismo é a divisão igualitária e equilibrada de propriedades e riqueza. O socialismo, além disso, ele quer acabar com o conceito de classes, Cessando então a dominação de uma classe sobre outra. Bom, pessoal, para a gente melhor se organizar, o socialismo foi dividido em duas vertentes, socialismo científico e socialismo utópico. O socialismo utópico ele foi uma corrente de pensamentos de Robert Owen e Charles Fourier, com a ideia de que o burguês, o dono de meios de produção, por si só, pela sua vontade própria, iria disponibilizar todos os seus recursos para os proletariados, como, por exemplo, democratizar todos os meios de produção. Ou seja, no socialismo utópico, partiria do burguês, da pessoa que detém os meios de produção. Ela que iria começar de forma branda e gradativa a democratizar os meios de produção, as propriedades, ou seja, democratizar isso. Bom, pessoal, opostamente ao socialismo utópico, nós temos o socialismo científico. O socialismo científico, ele tem esse nome porque, assim, ele se baseou numa análise crítica e científica do capitalismo, ou seja, Marx ele estudou a fundo vários autores que falavam sobre liberalismo e o capitalismo, como, por exemplo, ele estudou o Adam Smith e o David Ricardo. A partir disso, ele fez a sua teoria. Marx e Engels. Bom, daí a gente vai agora falar sobre conceitos muito importantes para entender um pouquinho de Marx. Alguns conceitos que mais caem em provas ou que mais são cobradas. O socialismo científico também tinha como base a revolução da luta de classes e a revolução do proletário. Vale lembrar que proletário ou proletariados eram aqueles que eram dominados pela classe burguesa. Ou seja, eles eram assalariados. E os burgueses, como nós já falamos, eram as pessoas que detinham os meios de produção. Além dessas definições de burguesia e proletariado, Marx também tem a definição de classe dominante, que no caso são os burgueses, e a classe dominada, que aí são os proletários, basicamente. A principal ideia de Marx, que opõe à ideia de Owen, é que as melhores condições de vida e de trabalho só viriam a partir da Revolução Armada, ou seja, o proletariado deveria pegar em armas e lutar pelos seus direitos em melhores condições. Já Owen acreditava que o burguês, ou seja, o dono de meios de produção, iria por si só democratizar esses direitos. É interessante lembrar que Marx ele viveu no período ali, basicamente, onde começou a Revolução Industrial, onde o capitalismo industrial ele estava se desenvolvendo em grande porte. E aí, ele vendo várias injustiças, como, por exemplo, os trabalhadores trabalhavam sem nenhum tipo de direito garantido. E aí, foi basicamente nesse panorama que o socialismo científico se desenvolveu. Marx, ele deu base, ele influenciou indiretamente vários movimentos sindicalistas e em prol do trabalho ao redor do mundo inteiro. É interessante também introduzir e falar dos países que adotaram o sistema socialista, como, por exemplo, a União Soviética, a atual Rússia, a Alemanha Oriental, Cuba e China. Bom, a tentativa de aplicar esse sistema político-econômico não foi tão bem sucedida, uma vez que ela desviava um pouco do que Marx e seus outros idealizadores falavam. Eles tentaram, só que assim, eles acabaram que tiveram muitas características autoritárias, né, ao ponto de que o socialismo não foi bem sucedido por conta dessas características muito autoritárias e totalitaristas. Pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre o capitalismo. O capitalismo ele é um sistema econômico que está baseado na ideia da propriedade privada dos meios de produção. E tem como principal finalidade o acúmulo de riquezas e a obtenção de lucro. O capitalismo ele foi dividido em fases. Nós vamos começar a falar sobre essas fases e sobre alguns conceitos muito importantes para entender bem o capitalismo. Esse principal conceito agora que a gente vai falar é a lei da oferta e procura. Essa lei ela basicamente diz que essas duas variáveis são o que vai definir
o mercado. Então, assim, digamos aí, por exemplo, que a gente tenha no mundo só um copo de água aí, simplificando, e aí todo mundo, todas as pessoas precisam de tomar esse copo, a gente precisa de água para sobreviver. E aí você tem uma procura muito grande por esse copo de água, porque ele é único, né? E aí o que acontece? Por ele ser único e ter uma procura muito grande, o preço dele tende a aumentar, tende a ser muito alto, porque ele é uma coisa única que todo mundo precisa dele. E basicamente essa é a ideia da oferta e procura. Outro conceito muito importante é o mercado livre, aquele que funciona a partir da não interferência do Estado, ou seja, as empresas que funcionam o melhor produto tendem a ter mais sucesso neste ramo. Além disso, também temos aí a ideia dos meios de produção, que é muito importante falar sobre isso. Os meios de produção, pessoal, são tudo aquilo que o capitalista ele se utiliza para gerar um produto ali no final, para sair na ponta. Então, assim, as indústrias, as fábricas e todos os materiais que ele utiliza para produzir esse bem são os meios de produção. E aí, quem detém esse meio de produção, no caso, é o capitalista. Bom, pessoal, agora daremos início a um conceito muito importante que é as fases do capitalismo. Lembrando que elas são divididas em 4 fases. A primeira seria o capitalismo comercial, que deu início no século XV e durou até o século XVIII, que é conhecido também como modelo pré-capitalista ou mercantil, que se situou durante as grandes navegações. Nesse modelo, a principal característica era a intervenção do Estado, ou seja, o Estado adotava práticas de medidas protecionistas. Ou seja, um Estado bem-sucedido era um Estado que exportava mais do que importava, ou seja, um Estado que vendia muito mais do que ele comprava. Era basicamente o acúmulo de riquezas no seu território que definiria se você era um Estado bem-sucedido ou não. E é interessante lembrar que foi durante esse período e que Portugal se tornou uma potência mundial, já que eles dominavam as grandes navegações. Bom, a segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial. Ele teve o início ali entre o século XVIII e o século XIX. Ele tem esse nome basicamente porque assim, ele ocorreu durante a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é um marco na história da humanidade, basicamente porque a gente sai de um sistema de produção ali manufatureiro para um sistema industrial, ou seja, a gente para de produzir em pequena escala com um tempo muito grande, assim, a gente demorava muito para produzir um produto, e agora a gente faz isso com o menor tempo e em grande escala. Esse é o marco principal, assim, da produção na história da humanidade. Sem contar que, nessa época, o produto industrial era o produto mais valorizado, ou seja, quem tinha medidas industriais lucrava mais que aqueles que tinham medidas manufatureiras. Outro ponto importante nesse fator é que os empresários, ou seja, as pessoas que tomavam conta das indústrias, optaram por uma proposta mais liberal, ou seja, quase zero intervenção do Estado, o que alavancou de fato seus lucros. Bom, outro fator importante, no caso o terceiro, é o capitalismo financeiro, que é legitimizado a partir das grandes empresas e instituições financeiras, que giravam seu mercado a partir de empréstimos e finanças. Ou seja, basicamente nessa fase, quem se sobressai aqui são os bancos e, consequentemente, os banqueiros que emprestam e financiam determinadas ações. E aí é aqui que o mercado de ações entra e é muito importante, né? Porque é a atuação energética e efetiva dos bancos na economia. É interessante também relatar que começou após a Segunda Guerra Mundial. Bom, o último e não menos importante é o capitalismo em que vivemos nessa era, ou seja, o capitalismo informacional, que é situado a partir de mudanças e avanços decorrentes da tecnologia e da comunicação, influenciando também na globalização, ou seja, na influência de culturas e economia atual. Bom, então assim, é muito importante falar então sobre a globalização e sobre a ideia de que assim,
Você pode hoje, por conta do capitalismo informacional, se comunicar com uma pessoa que esteja do lado oposto ao seu país, ou seja, do outro lado do mundo. Isso aí tem grandes impactos na economia de hoje. Porque, por exemplo, as grandes corporações hoje são corporações que se baseiam aí nas redes sociais, ou seja, conexão, internet, comunicação e informação. E aí é muito importante também falar sobre a sociedade da informação, que é a nossa sociedade de hoje, uma sociedade conectada, basicamente, por essas redes sociais, pela informação, e que ao mesmo tempo, assim, tem grande impacto aí no lado econômico, né? Porque, como eu falei, essas grandes corporações são corporações hoje aí que se baseiam através das redes sociais. E da comunicação por si só. Bom, pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e pode esperar que aí vem mais. E aí, não se esqueçam de deixar aquele like, comentar aqui embaixo, compartilhar com os amigos, né? E aí, quando você assinar o nosso canal, se inscrever, não esquece de acionar o sininho, porque vai ser muito importante. Foi um vídeo que deu um pouquinho de trabalho pra gente fazer, então assim, dá aquele like, né? Porque a gente merece.